corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Querido povo de Deus, nós estamos em mais uma formação. A nossa formação versa sobre as páginas difíceis da Bíblia. E o nosso olhar precisa compreender que cada evangelista tinha uma finalidade ao escrever seus evangelhos. Nós estamos analisando passagens do evangelho. Cada evangelista tinha uma mensagem a ser transmitida. E a linha mestra que guiava o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos e o evangelho de João. A quem se dirigia o evangelho de Mateus? A quem se dirigia o evangelho de Marcos? A quem se dirigiu o evangelho de Lucas? O evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelistas. A comunidade de Mateus era uma comunidade que vinha do judaísmo. Era para os judeus que tinham aceito Cristo como Messias, da forma como ele, como Filho de Deus. Mas eram pessoas bastante marcadas pela lei, pela observância rígida da lei. Eles eram duros mesmo. Então, no Evangelho de Mateus, por exemplo, Jesus, quando vai fazer o Sermão da Montanha, ele diz: bem-aventurados os pobres em espírito. Ou seja, aqueles que têm um coração despojado. Faz mais assim, menino, para cá. Tá. Aqueles que têm um coração despojado, aqueles que são mansos, uso de misericórdia. A esses ele chamava, na linguagem do seu tempo, bem-aventurado os pobres em espírito. Quer dizer, os que têm um coração abertos, os corações, sem tanta coisa assim, que não havia mais espaço. Os pobres aqui, a quem ele se dirigiu, a quem ele, Jesus, se dirigia, eram as pessoas que serviam como modelo de vida. As pessoas, em sua maioria, que recorriam a Deus em suas necessidades. E, portanto, tinham um coração aberto. Ou seja, vocês precisam ter um coração aberto. Um coração pobre, um coração sem juntar coisas. Pronto. Por isso ele disse, bem-aventurados os pobres em espírito. Já o Evangelho de Lucas dirigia-se a pessoas pobres mesmo, pobre. Financeiramente pobre. Pessoas assim que eram a sociedade bastante rigorosa, né? Homens de um lugar, mulheres de outro. Os doentes eram pessoas castigadas por Deus, pessoas que não tinham a bênção de Deus. E pessoas pobres eram pessoas, como os fariseus diziam, essa gente ignorante, essa ralé não conhece as Sagradas Escrituras.
Era assim. Vê se algum fariseu acreditou em Jesus. E em seguida o Evangelho diz que Nicodemos era uma das pessoas que tinha acreditado em Jesus. Tinha ido à noite falar com Jesus. Tá? Era um enfático. Por isso, quando Lucas escreveu o seu Evangelho, ele disse assim: bem-aventurado vós, os pobres. Vós, os pobres. Por quê? Porque vocês que são pobres, vocês que são, sabe? Vocês que choram, vocês que recorrem a Deus, vocês são bem-aventurados. Foi por isso. Então vocês poderão perguntar, como foi que Jesus disse mesmo? Gente, Jesus transmitiu uma mensagem. E essa mensagem, ela precisava chegar ao destinatário de forma original. O sentido original tinha que ser preservado. Eu já disse na vez passada, se eu quiser dizer em inglês, está chovendo demais, está chovendo a cântaros aqui, tá? Uma chuva pesada. Eu não vou dizer em inglês. It's raining. It's raining. The rain is heavy. Não vou dizer isso. Tá bem. Eu vou dizer it's raining cats and dogs. É uma expressão idiomática. Se eu for traduzir essa expressão idiomática para o português, eu vou dizer está chovendo gatos e cachorros. Eu posso traduzir dessa maneira? Não posso. Eu não posso traduzir de forma literal. Eu tenho que traduzir uma expressão correspondente à língua para a qual a tradução esteja sendo feita. É por isso. Então, Jesus Cristo queria dizer, os que têm um coração humildes, despojados, que o público de Mateus não tinha, ele diz, bem-aventurados os pobres em espírito, o que vocês não são. Vocês deveriam ser pobres em espírito. Já o Evangelho de Lucas, ele escreveu, bem-aventurado vós os pobres. Ou seja, tanto para um quanto para o outro, qual a mensagem? Que vocês sejam abertos, que vocês permaneçam abertos, que vocês se tornem abertos. Essa foi a mensagem. Dá para entender aí? A mensagem é essa. A forma como ela foi transmitida, dita para públicos diferentes, a forma variou, a fim de que o público pudesse entender. Se eu disser no Brasil, for traduzido no Brasil, está chovendo gatos e cachorros aqui. Não, minha gente, vai ser uma coisa assim. Doidice doida. Mas se eu está dizendo, se eu disser em inglês, está chovendo pesado, porque pesar a chuva, por acaso, não há como. Dá para entender? A questão é essa. A mensagem foi dita e o sentido original precisava ser preservado. Para aquele público, a fim de que o sentido fosse preservado, tinha que se expressar dessa maneira. Para outro público, a fim de que o sentido original fosse preservado, tinha que se expressar dessa outra maneira. Dá para entender? Por isso a diferença. Então, não vale ficar dizendo que está errado isso, está errado aquilo. Por exemplo, a ressurreição de Jesus. Quantas mulheres foram ao túmulo?
Um evangelista diz que foi uma, outro evangelista diz que foram duas, outro evangelista diz que foram várias mulheres. Várias. E aí? Qual a mensagem? Que as primeiras testemunhas foram mulheres. E sendo mulheres, tanto faz ser uma, tanto faz ser duas, tanto faz ser três, é para não se acreditar. É para não se acreditar. Pronto. Porque palavra de mulher não vale. Não vale. É assim, minha gente. Não vale. Então ele quis dizer, era uma só, já não vale, já é insuficiente. Eram duas, também não vale. Eram três, também não vale. Era quatro, era cinco, o que fosse. Não vale. Vale que ele se apresentou. Que viram o túmulo sem nada. 2, Pedro e João. João, a gente sabe porque era o discípulo amado. E ele disse, aquele discípulo a quem Jesus amava. O Evangelho de João. Para não dizer. Mas ele não entrou. Pedro chegou, ele viu e acreditou. Pedro chegou e viu que estava os panos separados. Só disse isso. Pronto. Não disse, nem se acreditou ou não. Aí depois o que diz os evangelhos? No mesmo dia, 2 discípulos, 2 homens, e estavam cheios de dúvidas, iam pelo caminho de Emaús, e eles tiveram um convívio com Jesus, tiveram um diálogo com Jesus, e Jesus explicou as Escrituras, partiu o pão para eles, foram anunciar aos apóstolos. Aí sim, dá para entender? Dá para entender. Então, a quem Jesus se apresentou primeiramente? A mulheres. E por que a mulheres? Exatamente para dizer que o que valia era a ressurreição dele. E ele escolheu exatamente mulheres, porque Jesus era assim, surpreendia. No caso, por exemplo, aí depois ele se apresentou aos discípulos no mesmo dia. Estavam todos reunidos. Eram 11. Como no Pentecostes. E estavam os 11 mais algumas mulheres. Está lá no Pentecostes. Inclusive a mãe de Jesus estava lá no Pentecostes. Gente. E ainda que reunião de mulheres é reunião de mulheres, minha gente. Reunião de homens é reunião de homens. Mulher não entra. Homem também não entra. Era assim no judaísmo. Ainda hoje, nas sinagogas, há lugares para a mulher e lugares para os homens. No muro, lá no mundo oeste, chamado Mundo das Lamentações, há lugares para homens, lugares para mulheres. Separados. Essa história de Jesus está misturando numa refeição lá com um fariseu, uma mulher passando óleo nos pés, mulher pecadora pública, já pensou? Não, porque esse homem não é de Deus, uma coisa dessa. Não, disseram, se esse homem fosse de Deus, saberia que essa mulher não deveria estar aqui. Que escândalo é esse? Primeiro porque numa refeição tem que se purificar. Mas exatamente na refeição a mulher chega. Mas já pensou, minha gente? E pecadora pública. É um contágio total. Gente, é um contágio total. E Jesus quis mostrar que ele, o Senhor,
Veio para mulheres, para homens, para judeus. Ele veio para todos. E que as mulheres não estavam excluídas. E ele disse que relatem isso. Toda vez que o evangelho foi anunciado, relata esse fato. Primeiro que uma mulher foi encontrada em adultério, só chamaram a mulher para apedrejar, mas deixaram o homem fora, né? Mulher não adultera sozinho, é doida. Não existe. E por que não chamaram o homem também? Não, a pecadora é a mulher. A culpada é a mulher. Aí Jesus remete a questão aos homens. Quem não tiver culpa, atire a primeira pedra. Inclui todos ali logo. Aí acabou-se, né? Entende, minha gente? A valorização de Jesus, sabe? A figura. O grupo de Jesus havia mulheres. Grupos de mulheres. Que os acompanhavam, inclusive sua mãe. Algumas mulheres acompanhavam o grupo de Jesus. Mas não existe grupo de homens e mulheres assim, sabe, andando de aldeia em aldeia. Que história é essa? E ainda ficar sozinho com a mulher samaritana conversando. Que história é essa? Anoiteceu, foi? Entende, minha gente? Então, o que cada evangelista quer contar é para enfatizar uma realidade. Enfatizar uma realidade. Outros, que têm um público diferente, já não eram mais judeus. Eram pessoas lá da Grécia. O evangelho saiu de Jerusalém. Então, não precisava sentar esses fatos. Contar esses fatos. Algumas palavras tinham que ser traduzidas. Rabuni, que quer dizer mestre, porque o público não entendia hebraico. Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, porque quem estava escutando, ouvindo, já não era mais um público que entendesse hebraico. Precisava tradução. O lugar onde Jesus foi julgado, listótrofe, uma palavra grega, lugar do pavimento, da pedra. Com isso eu quero dizer que alguns evangelistas citam alguns fatos, outros não citam esse fato. Por quê? Porque se dissesse que na Grécia, para o povo grego, que Jesus apareceu a mulheres, tanto faz. Tanto faz. A maioria é homem, tanto faz. Para eles, tem nenhuma importância. Para o público de João, dizer que Jesus é o Senhor, que Jesus é Deus, mereceria uma explicação, minha gente. Por quê? Porque César também era Deus. Era considerado Deus. Então dizer que Jesus era Deus era mais um. Não fazia diferença para eles. Traga para cá, vai fazer parte do nosso paterno. Pronto. E aí, como se pregar? Dizer que Jesus é Deus para um público que tem o próprio imperador como Deus. É difícil, né? Difícil. Foi preciso que São João, ao escrever seu evangelho, dissesse: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava junto de Deus. E tudo foi criado por Deus, por Ele, sem Ele nada existe o que foi feito. Precisava, o prólogo de São João, precisava de uma explicação dessa para eles entenderem que Cristo, o Deus a quem São João se referia, não era como um Deus que estava lá, como eles tinham vários deuses. Precisava disso. Outro evangelista faz essa explicação? Não faz, minha gente. Por quê? Porque não precisava. Falar em Deus é falar do Adonai, é falar de Elohim, é falar do nome do Senhor. Já entendiam? Agora, o fato de Jesus declarar-se
um com o pai, isso era grave. Por quê? Porque não existe, não é possível alguém dizer isso. É blasfêmia, tem que ser morto. Na Grécia, dizer que Jesus é Deus, não tem nenhum problema, porque César também é Deus, há vários deuses, Deus disso, Deus daquilo, Deus disso, aquilo. Mas, para eles entenderem que de quem ele estava falando não era como um Deus que eles possuíam, ele precisava dar ênfase à natureza de Cristo, à igualdade de Cristo a Deus. Em hebraico, há duas palavras para dizer começo. Uma palavra quer dizer princípio. Reshit, em hebraico. Reshit. A outra palavra para dizer começo é do verbo lechatchil. Matchil, eu começo. Ani matchil. O começo é hatlacha. Então, quando se escreveu o Gênesis, não se escreveu Bachat Lachá, não escreveu, porque era um começo só. Escreveu Bereshit, para significar começo, princípio. Em português, há só uma palavra para dizer esperar. Só uma palavra, esperar. Em inglês há duas. To wait e to hope. Depende do sentido. Mas em português só há uma. Esperar. Eu espero. Em hebraico há duas. Anime haké, anime vaké. Duas. Mas se escrever para um público que não entende a diferença, se fosse um público brasileiro, tinha que haver uma explicação. Dá para perceber. A fim de preservar o sentido original. Então, quando se compara o que foi que ele, na verdade, disse, a gente tem que saber a quem se dirigia. E qual a compreensão que se teria se fosse de forma diferente. Não, gente, é a mesma coisa. É preciso explicar essas coisas para alguém não ficar assim, sabe? Citando isso, citando aquilo, citando isso, citando. Não dá. Por quê? Não dá. Tantas traduções da Bíblia, gente. Cada uma procurando, né? Gente, se um dia alguém daqui a 1000 anos, 2000 anos, pegar um escrito nosso, sem conhecer nada, um escrito nosso, e traduzir para uma língua que venha a existir, porque o latim era falado na época, hoje não é mais falado, a não ser algumas pessoas especialistas. O grego, que se fala na Grécia, não é mais o grego antigo. Na época já não era. O grego que foi usado para o evangelho era o grego para as pessoas simples, chamada koiné. O grego que Sófocles, Demóstenes, Parmênides usava era um inglês, era um grego. Na Baviera, na Alemanha, se fala um alemão que eles chamam de Plattdeutsch. Plattdeutsch. O Hochdeutsch, um alemão alto, chama-se pé, chama-se Schur. Parece em inglês, né? Schur. No Plattdeutsch se chama Latscha.
Outra coisa, né, minha gente? Outra coisa. No Rodot se diz vem para cá. Parece o inglês, come here. Come here. Do verbo here, comen. Come here. No Plattdeutsch se diz nix vihin. Nix vihin. Quem tiver estudado o Rodot, indo para a Baviera, escutando isso, não vai entender. Com isso eu quero dizer o quê? E se daqui a um futuro houver uma língua, digamos, o chinês dominar, ou a língua internacional, digamos que seja, e alguém for traduzir a expressão em português, aqui no Nordeste pelo menos, eu estando com fome, eu como pau e pedra. Traduza isso para aquela língua e traduza literalmente, que eles vão entender. Se ainda houver pau na época, né, minha gente? Pode ser que esteja tudo. Tem que explicar o que é pau, o que é madeira, porque pode ser que não haja. Espero que continue, né, minha gente? Havendo madeira na época. Se ele traduzir literalmente, eu como pau e pedra, eles vão pensar o quê? Que há 2000 anos antes, 2000 anos antes, as pessoas quando tinham saúde, elas podiam comer pau e pedra. Alguém já comeu pau e pedra aqui, minha gente? Mas se usa. Entende? Então, para que viesse a se entender essa expressão de hoje, tinha que se traduzir o sentido e não a expressão. Dá para entender? Da mesma forma, os evangelhos. E ainda, já disse no começo, cada evangelista tinha um público distinto. Tinha que dar ênfase a isso. Outro dava ênfase àquilo. Mas o importante era manter a mensagem original. Minha gente, por que é que a ressurreição? Um evangelista diz que a ressurreição de Cristo foi em Jerusalém. E outro evangelista diz que a ressurreição não, a ascensão de Cristo, a subida de Cristo ao céu. Um evangelista diz que ele subiu aos céus em Jerusalém, num local que fica perto ao Monte das Oliveiras. Um pouco acima. Quando a gente vai para Israel, a gente vai para esse local que fica um pouco acima do Monte das Oliveiras. Ainda terreno, ainda área de Israel. Porque Betânia, onde era Betânia, já não é mais a área que pertence a Israel. O túmulo de Lázaro, lá em Betânia, onde Jesus ressuscitou Lázaro, já não é mais área de Israel. É preciso apresentar passaporte, se passa por um muro. E por quê? Isso para dizer geograficamente. E por quê, minha gente? E porque a ascensão de Cristo ao céu por um evangelista diz que foi em Jerusalém e o outro diz que foi em Betânia. Por quê? Então ele ressuscitou, ele subiu ao céu onde? Em Betânia ou em Jerusalém? Minha gente, o enfático não é esse. Onde ele ressuscitou? Eu vou começar por aquele que disse que Jesus ressuscitou em Jerusalém. Por quê? É conhecido por todo Israel que
na ressurreição dos mortos. Os que acreditam nisso em Israel são os descendentes dos fariseus. Por quê? Os fariseus eram um grupo que acreditava na ressurreição dos mortos. Os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. Assim, havia isso lá. Havia vários grupos, né, por dizer isso. Os zelotes, Judas era desse grupo zelota que usava faca para atacar as pessoas, os romanos, faca, homens de faca. Existiam os herodianos, os olheiros de Herodes, os fariseus, os saduceus, os essênios, que criticavam a forma de viver dos sacerdotes, a opulência dos sacerdotes, a riqueza deles. Um grupo que foi para o deserto e lá ficava esperando a chegada do Messias, a chegada da luz. Essa comunidade, no ano 68, depois de Cristo, quando o general Tito cercou Jerusalém, as pessoas que estavam lá, eram uma comunidade, pegaram seus escritos, colocaram em potes bem vedados, enterraram e foram para a casa de Herodes, que ele tinha construído, para a época do verão, que era também uma fortaleza, chamada Fortaleza de Massada. Herodes tinha morrido, estava lá, entraram, ficaram lá. Tito invade Jerusalém no ano 70, sabe? Destrói tudo. E o último reduto a ser vencido era a Fortaleza de Massada. O que foi que eles fizeram? Cortaram a água. Sem água ninguém vive. Marcharam sobre a Fortaleza de Massada. O que encontraram lá? Mortos, cadáveres. Todos haviam se matado para não serem prisioneiros dos romanos. Por isso é que, entre os israelitas, hoje se diz Massada nunca mais. Masda Afpaam se diz em hebraico. Masda Afpaam. Nunca mais. Quer dizer, não vamos nos matar por causa dos que nos querem mal. Pronto, é um lema deles. E o que aconteceu? Chegaram lá, encontraram todos mortos, pronto. Mas, como eles viviam, o que eles faziam, estava lá em potes. A comunidade chamava-se Qumran, em potes. Em 1948, quase 2000 anos depois, um homem estava procurando umas cabras que tinham se perdido e vai, sabe, um negocinho assim, procurando numa caverna, se estava aí por ali alguma coisa. A varinha dele cai. Então, caiu. Aqui está o oco. Tá. Cava. Não, ele tocou num pote. Já tinha descoberto, estava num pote. Pegou, olhou o que havia dentro do pote, havia pergaminhos. Pergaminho, ainda hoje se procura em Israel, né? Objetos, coisas assim antigas. Pegou esse pergaminho e levou para vender na feira lá. Vendeu barato. Aí, sabe, esses pergaminhos acabam caindo nas mãos de um homem.
E esse homem entendia hebraico antigo. Fez estudo e era uma passagem do profeta Isaías, no hebraico antigo. Aliás, todo o livro do profeta Isaías, transcrito manualmente. Não havia outra forma. Depois o rapaz pegou mais, procurou mais, entregou mais. Pronto. Isso foi entregue ao governo de Israel e começou a fazer a pesquisa. E descobriram, então, documentos que contavam como os judeus viviam na época, como aquela comunidade vivia, como eram os costumes. Antes disso, só os evangelhos relatavam. Ou então, um historiador da época de Jesus chamado Flávio Joséfo. Por que eu estou contando essa história a vocês? Dizendo a vocês, a fim de que a gente possa compreender o que está escrito, é preciso haver textos, expressões que nos ajudem a entender o sentido original. Por exemplo, quando aconteceu a falta de vinho lá em Caná? Porque lá está traduzido assim, literalmente assim. Mulher, que há entre mim e ti? Está assim. Essa expressão é usada em Israel. Se a gente traduzisse para o português, exatamente hoje, para o nordestinês, dizia, eu estava pensando exatamente nisso. Quer dizer, o que há entre mim e ti, que exatamente isso, é exatamente isso que se passava aqui. E novamente, o fato dele chamar mulher. Entende, minha gente? Porque mulher, a palavra mulher, do latim, mulher, vem de res, que quer dizer coisa. Sabe? Era mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. E ele dizer a uma mulher que era sua mãe, mas ele quis disfarçar o fato de ela ser uma mulher. Estamos pensando a mesma coisa. Ela entendeu dessa maneira e disse, façam o que ele disser. E ele não tinha dito alguns tradutos. O que tem a ver com isso? Não foi a tradução, não foi essa. É que há entre mim e ti. Ma yesh beintain at ve'ani. Em hebraico é assim. Exatamente a palavra em hebraico é assim, a expressão é assim. E quer dizer, estamos unidos também em pensamento. Mas já escutei uma pregação de uma igreja aí que Jesus queria colocar Maria no seu lugar. Já pensou? Meu filho, estude hebraísmo, estude semita. Meu filho, faça isso não. O outro disse, quando mataram João, né, Jesus saiu de Nazaré e foi para Cafarnaum. Sabe o que foi que o rapaz disse? Onde ele morava em Cafarnaum? Uma casa muito bonita, muito boa. Então onde ele tirou isso? Porque estava certamente destinando a mensagem para um grupo de pessoas, né, minha gente? Que era, sabe, da prosperidade. Eita, Jesus, está quase terminando, vê? Mas eu vou dizer essa história de Jerusalém e só porque para vocês entenderem. O rapaz disse, veja como ele entende de Bíblia. Jesus, Deus, trabalhava com madeira.
O que é difícil, carpinteiro também, não quer dizer só quem trabalha com madeira. Porque em Israel não há tanta madeira, minha gente, para alguém trabalhar com madeira. Não há. Trabalhar com pedra, polimento de pedra, também tem a mesma palavra. Não é estrada de carpinteiro só. Pronto. Tá bom, tá bom. Mas o rapaz dizia assim, ele era um religioso, de um grupo assim religioso, dizia assim, Jesus Deus. Aí o rapaz dizia, eu quero fazer os meus móveis sob medida. Levaria uns 6 meses. Jesus dizia, vem amanhã. Amanhã estava tudo assim lustroso. E ele pegava o dinheiro. Ele pegava várias encomendas assim. E o dinheiro no bolso. Estava na casa do papai, de mamãe. Aí, quando tinha uma boa soma, ele foi morar em Cafarnaum, numa linda casa. E o pessoal, aleluia, 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 aleluia. E daí, sabe, ele faz o discurso dele. Isso é manipulação, né? Usar uma passagem, uma coisa para fins próprios. Mas eu vou voltar para a questão anterior. Pede não. Em Jerusalém, próximo ao muro, a muralha de Jerusalém, ainda hoje há um lugar assim, extenso de sepulturas. Aqui o muro de Jerusalém desce, aqui está um vale, ali se colocava o lixo da cidade, chamado Guiena, coisa sempre queimando lixo, feita a rua do lixo, sempre um fogo ali. Aqui sobe-se, a geografia é assim, sobe-se, e aqui os túmulos, porque não se poderia sepultar a pessoa dentro da muralha, tem que ser fora. Como o Messias vinha, ou vai chegar, eles acreditam, do Oriente, exatamente naquele local de onde virá, eles acreditam, ou esperava-se vir o Messias, exatamente naquele lugar mostra Jesus subindo ao céu e dizendo, aquele que vocês viram, virá uma segunda vez, de forma diferente. E aquele que vocês viram, que é o ressuscitado, é por causa dele que nós ressuscitaremos, inclusive aqueles que estão lá. É para enfatizar o fato de que a ressurreição esperada por eles tinha acontecido em Cristo Jesus. E a partir dele, todos os outros ressuscitarão. A mensagem foi essa. A mensagem foi essa. Pronto. PT. Ponto, quer dizer. Não é PT não. Ponto. PT é quando a gente mandava telegrama, aí colocava-se no lugar, a palavra era essa, tá? Também avião também tem essa sigla, né, lá também. Tá, assim, por causa do PT tem lá. Minha gente, não quero fazer nada de, não estou fazendo política, minha gente, nada. É outro assunto, né, tá? PT quer se a gente dizia. Bem antes de haver o partido, a gente usava PT. Quando passava telegrama já. Na época que havia telegrama. Ainda hoje deve passar, né? Sei não. Tá perto. Porque o outro evangelista disse que foi em Betânia. Porque em Betânia ele ressuscitou Lázaro. E ele quis dizer que a ressurreição de Cristo, como a subida ao céu, foi de natureza diferente da ressurreição de Lázaro. Cristo estava vivo, não como Lázaro ficou vivo e depois morreu, claro. Assim como ele tinha a capacidade de ressuscitar Lázaro, ele agora ressuscitado, ele mostrava que a ressurreição dele era de uma natureza bem diferente de alguém
de um cadáver que tinha voltado à vida. Cristo não é um cadáver que voltou à vida. É um corpo ressuscitado, transfigurado. Diferente do corpo de Lázaro. Para mostrar também que ele era o Messias de forma não como se esperava, é que o Evangelho de Marcos algumas vezes não contes a ninguém que aconteceu isso, porque eles iriam confundir Cristo, o Messias, Mashiach, o ungido, Christos, o ungido em grego, Mashiach, Messias em hebraico, iriam confundir com o que eles achavam que fosse o Messias, aquele que iria assumir o comando do rei de Israel. E ele não queria ser confundido com isso. Por isso, ele dizia, não conte nada a ninguém, vai contar ao sumo sacerdote. E as pessoas não se contavam. Por isso é que ele dizia, não contem. Era por isso. Mas ele não veio para anunciar que ele era o Messias e que acreditasse nele. Por que ele disse que não contem? Porque aquele público, aquelas pessoas, iriam confundir o messianismo de Cristo, nosso Senhor, com o que eles esperavam do Messias. Era por esse motivo. Por isso, em alguns evangelhos, o evangelho de Marcos pede que não conte, e o outro evangelista conta. Eu sou o Cristo, no evangelho de João, diz, eu sou o Messias, sou o pão. Eu e o Pai somos um só. Gente, o credo de Israel é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O credo de Israel é esse. Ouve Israel, o Senhor é o único Deus. O Senhor é único. O que Jesus diz? Eu e o Pai somos um. Ani ve'Abba Echad. Eu e o Pai somos um, da mesma natureza que Deus. Então, como é que antes ele diz não conte nada a ninguém e agora declara-se? Quem é o Messias? Esse que fala contigo. Por quê? Porque a mensagem era não confundi-lo com o que se esperava. Estão explicando por que o evangelista diz que foi em Jerusalém. Porque em Jerusalém, na parte leste, de onde vem o Messias, virá o Messias, eles acreditam, os mortos ficam lá, porque todos querem ressuscitar primeiro. Cristo ressuscitado subiu ao céu lá, para dizer que a ressurreição aconteceu nele, e quando ele vier, não precisa mais esperar para vir assim como ele veio, será de uma forma diferente. Aquele mesmo Jesus que vocês viram subir ao céu, virá uma segunda vez. Foi por isso que foi dito em Jerusalém. E dito em Betânia, para dizer que a natureza da ressurreição de Cristo é diferente da natureza da ressurreição de Lázaro. É por isso, minha gente. Qual a mensagem? Cristo verdadeiramente ressuscitou. Quando vier, será da consumação dos séculos. E a natureza dessa ressurreição é diferente da natureza de Lázaro. Pronto, essa é a mensagem. Para que o público pudesse entender, tinha que se fazer dessa maneira. Senão, não entenderia. Alguma coisa boa pode vir da Galileia? Se dizia assim, Jesus não era galileu? Mas se esquece que Jesus nasceu em Betlehem, na casa do pão. O pão vivo que desceu do céu. Lechem nasceu na casa de Davi. Nasceu de um descendente de Davi. Nasceu em Belém, lugar onde Davi nasceu. A casa do pão.
Cristo é o pão vivo. A forma como dizer isso é assim. É preciso entender, portanto, qual a mensagem a ser transmitida para a gente compreender de que se trata. Do contrário, a gente vai ver contradição nisso, contradição naquilo, e não há contradição. Existe uma mensagem, e essa mensagem é passada para públicos diferentes, de maneira diferente, para salvar o sentido original. Dá para entender? Pronto, minha gente. Poderia dizer várias outras passagens, várias outras, mas a gente deixa para outra vez. Eu vou continuar com isso. Eu vou pedir para a Landeline da próxima vez mostrar a citação da próxima vez. Vou pedir para a Landeline mostrar a citação onde está em tal evangelista, onde está a citação em tal outro evangelista. Aí a gente vê quem foram os evangelistas e quais as passagens. Só fiz, gente, faz 3 vezes, 3 formações que eu só estou fazendo introdução. Já pensou? Só introdução. Para ter o cuidado de as pessoas acompanhar o pensamento. Ter o cuidado de acompanhar os pensamentos. Por exemplo, quando São Paulo escreveu na carta aos Coríntios, eu transmito a vocês o que eu mesmo recebi do Senhor, que na noite em que ele foi entregue, ele pegou o pão, deu graças, partiu, deu aos seus discípulos e disse: isto é meu corpo. Por que São Paulo cita isso? Por que ele cita isso, minha gente? Porque o que ele soube, o que ele veio a saber, não foi por causa dos evangelhos, que na época estavam começando a ser escritos. Na época que São Paulo estava escrevendo as cartas, os evangelhos começavam a ser escritos. Sabiam disso? E que o primeiro evangelista que escreveu o evangelho foi Marcos, não foi Mateus, foi Marcos. O evangelho mais antigo. Então, para dizer assim, olhe, o que eu sei é que eu recebi do Senhor. Pronto. E com certeza, e ele diz outra parte, eu não conheci ninguém, não conheci Cefas, não conheci, só fui para Jerusalém 2 anos depois. Mas as coisas que eu digo a vocês, eu ouvi do Senhor, eu sei disso. Eu sei disso por quê? Porque o Senhor me revelou. Sabe? E era o quê? Era um fariseu. Fariseu, minha gente. Fariseu, minha gente. Brinca, não. É a lei mesmo, é a lei mesmo. Criado aos pés de Gamaliel. Circuncidado ao 7º dia. Judeu, filho de judeu. Ele cita como ele era. Então, quer dizer, é o tutano do tutano. Ele sabe, ele conhece a Sagrada Escritura, o Antigo Testamento, assim. Sabe? E Cristo lança luz sobre ele. E ele tem a compreensão do mistério de Cristo, não porque tenha lido ou ouvido de alguém, mas por revelação do Senhor. Isso aqui, gente, isso aqui é bonito. Como é que ele sabe disso? Se ele não tinha ouvido dos apóstolos que viviam ainda? Se ele não tinha lido o evangelho, que não existiam os evangelhos? O evangelho era pregado na igreja, era vivido pela igreja. 20 e poucos anos depois de São Paulo, essa igreja primitiva foi chamada de católica. 20 e poucos anos depois. É nada, minha gente. Isso é nada. Vida. Não, minha gente. É preciso, sabe?
ter cabeça. Não é só, sabe? Mas há pessoas que estudam. Na Igreja Católica, há pessoas que estudam. Isso eu tenho que dizer. E conserva a fé católica. E não entra em crise por causa dessas coisas. E não entra em crise porque estudaram. Sabem? Gente, não estou jogando louvor para mim. Se eu digo, é porque estudei e aprendi. Mas as pessoas que estudaram, que pesquisaram, que essas pessoas, sabe? Kol hakavod, se diz em hebraico, sabe? A honra a essas pessoas. Eu apenas um estudante. E era um estudante exigente, minha gente. O professor que desse aula a mim de espiritualidade dogmática, de evangelho, cria Deus e criação, ficava em paz não. Porque eu perguntava mesmo. E é como na igreja que alguém esteja em processo de canonização, há uma figura chamada advogado do diabo. Chamada assim, quer dizer. Ele vai procurar coisa assim para dizer que não merece a santificação, ser declarado santo. Tem que vai atrás disso. É acusação, pronto, assim. É acusação. E a defesa tem que apresentar o milagre, tem que apresentar o testemunho dado daquela pessoa, tem que purificar, sabe, as informações. Porque senão, minha gente, São João da Cruz não seria declarado santo. O fundador da congregação não seria declarado santo. Teresa d'Ávila não seria declarada santa. Por quê? Todos tiveram problema. Santo Inácio de Loyola não seria declarado. Todos tiveram problema com as autoridades da época. Os seus próprios tiveram. Mas o processo é muito rigoroso. Muito rigoroso. Minha gente, se eu escandalizei vocês, me desculpem. Eu já falei assim, sabe? Não, sem parar. 1 hora ou quase 1 hora. Acho que faltam 5 minutos para completar 1 hora. Sem parar. Aí, sabe, hoje eu me excedi na pregação. Falei 9 minutos. Desculpe. Hoje eu falei assim, sabe, sem nem dar tempo a vocês perguntarem, me desculpe, porque, sabe, quando eu dava aula na faculdade, eu falava 2 horas, minha gente. 2 horas, e era a última aula. A faculdade colocava na última hora, que era na sexta-feira, última aula, para os alunos não perderem as outras matérias, não ir embora. Aí me colocava no último. Eles ficavam todos muito felizes porque eu era a última aula. Muito felizes. Na sexta-feira tem que ir para barzinho. Eu era do rigor, Deus me defenda hoje. Minha gente, Deus me defenda. Pecava por excesso de erro. Eu abri a caderneta e disse assim, fulano, responda isso. Não queria saber se a pessoa estava presente ou não. Ela tem que responder. Era assim. Agora das aulas gostava muito. Agora das provas. Gente, eu não sei. Que Deus me perdoe os pecados que eu cometi nessa época, minha gente. Eu dava uma prova 7 dias antes. Rodava. Eu dizia assim, erra quem disse verdadeiro o quê? E depois colocava uma frase na afirmação ou na negação. A mesma frase na negação e na afirmação. A pessoa queria entender primeiro se eu queria que colocasse, e era para colocar V ou F só. Ela queria saber se eu estava perguntando se era verdade ou falsa, porque a mesma frase estava numa negação e na afirmação embaixo.
Elas ficavam assim, sabe, gente? Loucas, loucas. Loucas, elas tinham que entender, conhecer a frase primeiramente, como era a frase correta, e depois dizer se eu estava querendo dizer. Se dizer que era correta era falso, ou era falso dizer que é correta? Gente, era coisa assim. O diretor me chamou. Eu disse, não é possível. Não é possível coisa assim. Não, não tem condição não. Porque era ou 10 ou 5 ou 0. Chovia assim. Gente, eu faria uma coisa dessa? Eu não faria, minha gente. Uma vez eu disse, me lembro dessa vez, eu disse, minha gente, existe uma expressão usada por Freud, era psicologia. Infância, adolescência, adulto, tanto faz. Mas eu dava aula de formação analítica, de conteúdo psicanalítico, segundo Lacan, que é bem difícil. E eu dizia assim, minha gente, o que quer dizer a palavra Trieb? Em alemão, essa palavra quer dizer pulsão. Dê um exemplo aí em português. Essa palavra se traduz por pulsão. Dê um exemplo, isso aí. Aí pegava, fulano, disse um, ficar em pé. Já eram professores eles. E quando era a mulher do diretor, estava fazendo curso lá. A senhora pode dizer o que é a palavra Trieb, que significa pulsão, dando um exemplo. Ela diz pulsão, padre, pulsão. Pulsão. É o instinto. Não, não é instinto. Não, eu botava antes. A senhora quer que sirva como nota, pontos a ser somado à prova, ou a nota da prova? Antes de dizer se era certo ou errado, a bichinha ficava assim. Olhando para ter apoio, né? A guerra de Deus era grande. Para ver se tem apoio assim, olhando. E as pessoas baixavam a cabeça para não ser, né? Para não arriscar. Aí quando ela dizia errado, eu dizia 0. Você vai ter 0 de ponto. Normalmente dizia que era pontos, né, minha gente? Pontos. Porque pelo menos tinha 0, não perdia a prova. Só se tivesse muita certeza que poderia dizer que era nota. Uma vez uma bichinha disse assim, minha santa, valendo a nota da prova. O que quer dizer pulsão? Pulsão quer dizer, é Trieb em alemão, quer dizer o quê? A bichinha levantou-se assim, nervosa. Tinha vindo da Paraíba, a bichinha. Cedo saía de lá. Chegava assim, sabe, para comer um sanduíche, não tinha muito dinheiro. E ela fez assim. Diga, diga. E calada. Ela disse, pulsão, padre. Já cheio de lágrimas. Pulsão, padre, porque eu não tinha dado escolha a ela. Disse que era a nota da prova. Pulsão, padre, pulsão. Pulsão quer dizer o arranco. Eu disse 10. Gente, parou a aula. A turma toda. Corre das outras turmas para ver o que estava se passando ali. Assim, gente. A bichinha desatou no choro. 10. Coitada. Hoje eu não faria mais isso, gente. Hoje eu não. É o arranco. O arranco. Como o arranco do carro, sabe? O movimento pulsional é. Tss, sabe? É inconsciente. Tss, independe da vontade. Tss, é o arranco. A pulsão.
A posição possui dois componentes, o ideativo e o afetivo. O que é recalcado é o ideativo, é a cena. A cena é essa recalcada. O que é liberado é o afeto, é a energia. Aí a pessoa sente angústia e não sabe a razão da angústia. Porque a cena que tinha gerado a angústia, ela é recalcada, não chega à mente. O que é liberada é a angústia, como sinal de perigo. Isso é o movimento pulsional. Eu dava aula dessas coisas lá. Questão da identificação, questão do objeto do desejo. Gente, o que era a falta? O que é a falta? A falta não é carência, a falta é outra coisa. Era assim, gente, 2 horas falando. E quando terminava, eu dizia assim, agora escreva o que você entendeu da aula de hoje, assine, bote seu nome e me entregue. Tinha que escrever corretamente. Você tem dúvida? Não tem dúvida. Não tem dúvida? Então, não tem dúvida, escreva o que entendeu. E aguardava tantos minutos. Nem adiantava filar, porque... Filar o quê? Filar o quê? E ficava olhando com esses olhos que a terra... Ai de comer. Padre, minha gente, padre. Uma barba grande, assim. Cabelos pretos. Sabe? Um homem assim. Quero dizer, a lei. Hoje eu faria isso. Eu nem daria aula hoje. Não dou aula, não quero dar aula. Por quê? Não quero ficar assim. Deixei de atender como psicanalista, deixei. Eu abri a sala para atender o pessoal que ia para ser ouvido, estava coalhado de gente da rua do lixo. Os clientes tinham medo, não queriam ficar lá dentro. Ah, Maria, o que é que está acontecendo aqui? E a mulher, e o pessoal não tinha medo de entrar, não entrava. Só quem fosse bastante corajudo que entrava. Aí eu disse, vou ficar com eles, pronto, deixar o consultório. Minha gente, vocês que estão participando desta formação, desculpe ter me alongado, já passam 6 minutos de 1 hora. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja benigno. Que o Senhor mostre para ti a sua face e te conceda a paz. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.